o barulho ou o som, né? É você pensar, produz as águas animais aquáticos. As águas não têm um ouvido, né? O auditivo. A atmosfera não havia sido feita, né? Então, o que existia no universo? As águas e a terra. Então, no princípio, depois do princípio, porque o princípio é a eternidade. A eternidade é o pensar, é o começo do raciocínio de Deus. É no tempo, né? Então, o que pode ser feito? Os humanos não conseguem fazer animais aquáticos se eles pensar, mesmo que eles usam nas regiões celestiais ou ciência, eles não conseguem fazer outros animais aquáticos ou a matéria como Deus fez lá depois do princípio. Mas eles podem usar a ciência. Então, o que é a ciência? Como que eu não entendo sobre ciência? Mas o que eu posso fazer para aqueles que têm Alzheimer? Porque quando Deus fez os animais aquáticos, é como se eles tivessem 301 dias dentro de 365 dias. Ou seja, aquilo que aconteceu lá no Gólgota já estava lá no 5º dia. Quando Deus produziu os animais aquáticos. Por que Porque quando ele ressuscitou, aí fez com que Deus tomasse forma, o pensamento, o raciocínio de Deus tomasse forma no seu próprio pensamento, na consciência da igreja, né? Que ele convence o próprio pensamento na consciência, o próprio raciocínio dele na consciência dos humanos. Então, essa consciência ele começou a convencer lá em Noé. Então, aqui, ó, a pessoa que vive dentro de 301 dias, a pessoa que vive em um dia dentro de um dia dentro de 365 dias, o que é viver um dia dentro de 365 dias? Porque quando Deus fez a atmosfera e o Sol que calcula o movimento da atmosfera e faz com que nós vivemos os dias e noites e faz com que nós vivemos um dia 6, 365 dias, que é o natural da natureza, né? Aí Deus inverteu essa química, essa ciência, no próprio raciocínio, vivendo um dia dentro de 365 dias. Então, uma pessoa que tem Alzheimer, em uma ciência, que é um dia, que vive um dia dentro de 365 dias, no raciocínio, sendo ele humano, né? Porque só Deus que pode fazer isso. Mas quando um humano vive essa química, vamos dizer que eu estou em 2026. Mas aconteceu algo comigo no ano de 1999, 2025. E um dia específico de 2025, eu estou lá, eu estou dentro desse dia, em um dia específico, no ano de 2025. E não alcanço mais de 2026. Então, eu estou dentro de 2025, em um dia específico, ou seja, eu estou dentro, um recipiente está ocupando o meu espírito ou a minha capacidade de raciocinar, dentro de um cronômetro. O que é um cronômetro? É uma memória. Então, a memória de um dia específico do ano de 2025, eu estacionei a minha capacidade de raciocinar. Então, outras pessoas que estão em 2026, que vivem o natural da ciência, né, que é de Deus, olham para mim e veem, mas
Você não sabe o que aconteceu? É como se tivesse a juventude, né? Então, é possível na ciência, tudo é possível. Não quando nós cremos, mas quando nós raciocinamos. E quando nós usamos a sabedoria de Deus, né? Que é isso que Ele deixou para nós, humanos, é raciocinar. Então, quando nós raciocinamos, nós entendemos que é possível a juventude, ou é possível, como é que Deus calculou ou enumerou a quantidade de humanos, que os humanos eles viviam 900 anos. Vamos lá, 900 anos, que era a capacidade máxima de um humano viver. Então Deus ele colocou a eternidade no coração dos humanos para que os humanos não soubessem como foi feito os céus e a terra. E quando os humanos viviam 900 anos, Deus fez essa ciência aqui. Isso se cumpriu em Moisés, né? Mas possivelmente Deus fez essa ciência e Deus colocou um dia dentro de 365 dias dentro de um raciocínio de um humano, para que o humano não alcançasse a idade de 900 anos. Ou só vivesse 120 anos, né? Foi cumprido lá em Pentecostes, lá em Atos. Então, na ciência, tudo é possível, né? Tudo não é possível. Tudo é raciocinável, né? Nós humanos tudo podemos quando raciocinamos com inteligência e sabedoria, ainda que sabemos que existe a inveja. Mas nós entendemos que existem outras pessoas que conseguem raciocinar com sabedoria e aproveitando a ciência de Deus para que os humanos possam desfrutar daquilo que pertence a eles, né? Porque Deus deu a terra aos humanos, mas os humanos precisam de raciocinar para poder usar com inteligência e sabedoria. Se não houvesse ganância, né? Se não houvesse inveja, acho que os humanos eles poderiam desfrutar da ciência e com inteligência. Então, é isso que Deus faz com os humanos, né? Então, assim, ó, nós não podemos criar outros animais aquáticos, mas nós podemos usar a ciência em favor dos humanos, para que os humanos possam desfrutar, raciocinando nesse pensamento de Deus em criar os animais aquáticos, em uma essência que é a água. A água é uma essência que tem um sentido, né? O sentido tato. Então, pode ser usado para tudo, tanto para a ciência, como também nas regiões celestiais, né? Nós só não podemos criar animais aquáticos, mas nós podemos usar a ciência em favor da humanidade. Ainda que nós sabemos e entendemos que exista o egoísmo, a ganância, a inveja, que faz com que a ciência de Deus não venha a ser exposta. Nós pensamos, ou até o cientista pensa, que isso que eles vivem é tudo, mas se nós começarmos a raciocinar em sabedoria e inteligência na palavra de Deus, Deus é isso há muitos tempos e muitos anos. Deus sempre quis mostrar aos humanos a ciência que já existe. Então, aos cientistas, eles pensam que tudo isso que nós vivemos é tudo, mas existe muito mais coisas na ciência de Deus daquilo que nós podemos ou pensamos
ou possamos imaginar. Então é isso. Deus é a sabedoria, né?